Sabe aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante, a gente traz uma resenha honesta, em forma de conversa bem-humorada com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não dá pra prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história. Sejam bem-vindos, leitores, a mais um episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina. E hoje a gente vai conversar sobre A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides. No Desfecho Aberto, a gente conversa sobre histórias que não entregam respostas fáceis. Sem spoilers, explorando suspenses que instigam, confundem e convidam você a montar o próprio quebra-cabeça. Porque, às vezes, o que fica em aberto é justamente o que mais inquieta. Preparados para tirar mais um livro da estante? A Paciente Silenciosa foi o primeiro livro de Alex Michaelides e estreou como o primeiro lugar na lista de best-sellers de New York Times. O autor é mestre em literatura inglesa pela Universidade de Cambridge e mestre em roteiro pelo American Film Institute em Los Angeles. Nascido e crescido no Chipre, Alex se mudou para o Reino Unido para estudar. Foram 3 anos estudando psicoterapia e, nesse período, trabalhou em uma unidade para adolescentes da clínica Northgate, um serviço de saúde mental para adolescentes que sofrem de doenças mentais complexas. Depois de mudar completamente o rumo da sua vida profissional e estudar literatura e criação de roteiros, o autor escreveu 3 filmes. Nunca imaginou que poderiam ter chamado atenção. Depois de ouvir um elogio e descobrir que tinha talento para imaginar tramas interessantes, resolveu abandonar o cinema e escrever um romance. Foi nesse contexto que surgiu A Paciente Silenciosa. Unindo as vivências do autor como psicoterapeuta e sua experiência com roteiros cinematográficos, a história se revelou um sucesso total. Mesmo tendo sido publicado em 2019, o livro continua cativando leitores e este ano o autor vendeu os direitos da obra para a Sony Pictures, que fará a adaptação para os cinemas. Alicia Berenson tinha uma vida aparentemente perfeita como pintora renomada, casada com um fotógrafo de sucesso. Tudo muda drasticamente na noite em que ela dá 5 tiros no rosto do marido e entra em um silêncio absoluto. Internada em um hospital psiquiátrico judiciário, sua recusa em pronunciar qualquer palavra transforma o crime em um mistério fascinante para o público e para o mundo da arte. Obcecado pelo caso, o psicoterapeuta forense Theo Faber tem certeza de que é o único capaz de fazê-la falar. No entanto, sua determinação em desvendar os motivos por trás da violência e do silêncio o arrasta para um caminho sombrio, onde as raízes da verdade se mostram muito mais profundas e perigosas do que ele jamais imaginou. Então, eu li esse livro recentemente, mas a Carol já tinha lido faz um tempo. Acho que foi o segundo suspense que eu li desse gênero mais novo. Eu li alguns na adolescência do Harlan Coben, mas acho que não... Sei lá, é muito diferente. É outra vibe. É outra coisa mais... Tipo, tem um herói que tá buscando alguma coisa, que ele tem que desvendar, alguma instituição, algum mistério, sabe? Algum negócio. Pelo menos pra mim a vibe é meio diferente. Então, desses foi o segundo que eu li. E eu acho que, assim, eu tive uma impressão muito alta desse livro, porque foi logo depois que eu li A Empregada. E eu não gostei tanto da Empregada. É que eu acho que quando a gente lê poucos livros de um único gênero, a gente coloca em perspectiva de um jeito muito comparativo um com o outro. Porque eu também, como nunca li tantos livros desse gênero, eu fico comparando, sabe? Sei lá, a Empregada é escrito de um jeito e A Paciente Silenciosa é escrito de outro. Pra dar o exemplo dos livros mais recentes que a gente leu. E, inevitavelmente, tem coisas que eu fico comparando. E eu acho que não é legal isso, porque cada livro tem a sua moral, o seu jeito de ser. E cada autor tem um jeito de escrever. Então... Exato. Mas, fato é que eu tava com muita expectativa justo porque a Carol tinha lido e gostado muito. Então eu fui lendo, assim, achando que ia ser... Nossa, esse livro é o best-seller do ano. Vai ser realmente maravilhoso. E é muito bom. Eu achei muito bom. Eu acho muito bom, tá. Mas também eu acho que eu exagerei na expectativa. Também não era pra tanto, sabe? É bom, mas também, assim, com
com uma certa parcimônia, sabe? Não vou dizer que, é o melhor livro que eu já li desse gênero. Não sei. Mas eu também, eu sinto isso. Eu sinto que eu não li ainda o melhor livro desse gênero. Eu também. Exatamente. Eu fico esperando, né? Que esse dia vai chegar. Eu também. Eu vou ler um suspense. Que vai ser incrível. E que eu penso, meu Deus, esse é 5 estrelas. Inclusive, se alguém quiser deixar uma sugestão pra gente. Que acha que, meu Deus, esse é sim 5 estrelas. Por favor, nos indiquem. Por favor. Eu realmente quero. Porque é um gênero que eu gosto. Me dá prazer ler. Eu também. Por exemplo, A Empregada foi um livro que eu também botei muita expectativa pelo hype e só me decepcionou. Sim, eu também. Aí esse eu já gostei mais. Sim. E já vi muito potencial na história, mas talvez o jeito que foi contado deixou a desejar no sentido de poderia ter sido mais. Pelo plot que era. Sim. É que a grande questão desse livro pra mim é o plot. A virada da história é muito impactante, porque é muito inesperado. E talvez por isso que esse livro seja um grande sucesso. Porque ninguém, eu acho, imaginava que seria aquilo que aconteceu no final. No meu caso, eu imaginei quem seria o vilão da história, mas eu jamais passou pela minha cabeça que seria daquela forma. Aquela história, do jeito que aconteceu, nunca imaginei aquilo. Então é muito surpreendente. Então eu acho que isso é um ponto muito alto desse livro, que é a virada final. E eu gosto muito de livros que têm essa pegada do passado e do presente. Porque não é explícito que tá voltando no passado. É, exato. A maneira que é conduzida, tu pensa, tá, mas isso tá acontecendo agora, mas não faz sentido. Daí tu Sim. entende que é no passado, e daí tu fica fazendo essa comparação. Eu gosto. Eu também gosto. Eu acho que ficou de um jeito muito natural, muito fluido. Sim. Que, pelo menos no início, quando eu ainda tava entendendo a batida do escritor, eu fiquei meio, ué, mas... Tá sabe? voltando. O que tá acontecendo aqui? Sim. Então eu achei bem interessante. Eu gosto bastante. E acho que, talvez, por todo esse contexto que a gente comentou na introdução, do autor ter estudado roteiros e criação de roteiros para cinema, eu acho que esse livro, agora sabendo disso, faz todo sentido. Porque o livro tem toda uma pegada que parece um roteiro mesmo. Sim! É muito bom. Outro sabe? livro que eu pensei, cara, isso seria um filme ótimo. É, isso. Eu imaginei na minha cabeça, tem até um meme no BookTok, que é quando tu tá vendo um filme na tua cabeça por 5 horas e daí tu se lembra que tu tá lendo um livro. Porque sim. tu fica tão imerso na imagem da tua própria cabeça que alguns momentos tu se esquece que, não, peraí, são só palavras, né? Exatamente. Tá tudo aqui. Tá tudo na tua cabeça. Na minha mente. Verdade. E eu acho que esse livro me deixou um pouco assim. Eu também. Porque eu consegui imaginar. Nossa, eu imaginei o hospital psiquiátrico, eu imaginei ela na sala pintando, toda traumatizada. Sim, eu imaginei tudo. E eu acho que essas partes de falar do presente e depois falar do passado, eu conseguia visualizar isso muito claramente quando era presente, quando era passado, porque eu ficava imaginando quase como se fosse um filme, que tu tá assistindo uma cena e depois corta pra uma cena do passado e logo tu entende no filme que aquilo ali é o passado. Sabe? E ninguém precisa falar. Simplesmente tu olhando ali e percebendo a história, tu entende que é o passado. E nesse livro é bem isso. Ninguém falou em nenhum momento que aquilo ali era o passado, mas... Porque tem histórias que são capítulos no presente, daí tu vira o outro capítulo e daí tu sabe que é no passado. Esse não, é bem sutil essa... Não tem um título, né? Porque às vezes tem livros que o título do capítulo é uma data, ou é um horário, coisas assim que te dão indícios de que era passado, né? Mas nesse caso, não. Então é bem natural, é bem fluida a leitura. E eu acho que é uma leitura bem rápida de fazer. É um livro que te instiga a ler. Eu fiquei consumida. Eu precisava saber o que tinha acontecido. Precisava terminar. Então, Sim. Foi um livro que eu terminei bem rápido a leitura. Eu até que não. Eu achei que talvez eu tava querendo ler devagar. Sabe quando tu tá nesse pensamento, que tu tá lendo um livro e tu pensa, não, eu quero ler devagar porque eu quero ter a experiência do livro devagar. Porque tem livros que, às vezes, tu fica nessa sensação, meu Deus, é um suspense, eu sei que é um crime, eu sei que no final vai ter explicação, então tu fica meio agoniado pra saber logo o resultado. Só que o que eu notei desse livro é que ele tem toda uma construção. 80% do livro é construção, sabe? Então tu tem que ir lendo ele, prestando atenção em cada detalhe. E daí eu tava nesse pensamento durante o livro, de tipo assim, quero prestar atenção em todos os detalhes dessa história, porque eu sei que vai ser importante. No final,
tudo isso que tá sendo falado aqui vai ser usado pro plot. Eu engoli esse livro, tipo, eu não... Tu nem prestou atenção. Nem prestei atenção, gente, eu tava, meu Deus. Preciso saber o resultado. Eu só tava lendo. Várias outras pessoas que leram esse livro também disseram a mesma coisa, que ficaram muito... Talvez eu até precise reler agora que tu falou isso, porque talvez eu não li assim, dessa maneira tão... aprofundada, analisando todos os detalhes. Mas... enfim. De todo modo, eu acho que esse livro, que nem eu disse, ele é uns 80% construção e os 20% finais é pra explicar de fato o que aconteceu. E até aí, ok. Só que talvez o ponto negativo do livro pra mim foi que o final foi muito apressado. Quando a gente descobre o que acontece, eu gostaria que tivesse desenrolado um pouco mais, que nem foi a forma que o autor escreveu durante todo o livro. Que é bem desenvolvido, as coisas são lentas, sabe? Não é nada super corrido ao longo do livro. Mas agora parando... é detalhado. Mas agora parando pra pensar, isso é uma característica de filme. Parando, assim, pra analisar isso que você tá falando. Porque, geralmente, nos filmes, suspense, terror, etc., tem toda a construção do terror. E quando finalmente chega, o que de fato é... o negócio é, tipo, 5 minutos e acabou. Verdade. Esses filmes de crimes também é assim. A resposta do que aconteceu é, tipo, 5 minutos. Aí tem o clímax, sabe? Tem a luta, tem o negócio e mas logo depois acaba. É muito curto. Então, talvez... é uma característica. O autor sendo essa pegada mais cinema, talvez... Verdade. Eu acho que foi uma coisa meio inevitável. Ele pecou mesmo no desenvolvimento. Ele não tinha pensado por esse lado. Acho que ele tava, tipo, eu escrevi 3 filmes já, vou escrever um livro e acabou que pegou características de roteiro mesmo. Com certeza. Eu acho que até muitas coisas eu acho que ele fez propositalmente. Na minha cabeça parece que foi proposital ter essa pegada cinematográfica do livro. Vai dar um filme ótimo. Inclusive, eu tô com expectativas altíssimas pra esse filme. Porque eu fiquei pensando, cara, eu acho que esse livro vai ser melhor o filme do que o livro. Isso é bem raro. Sim, eu também acho. Mas agora é só entre nós que vamos conversar rapidamente sobre isso. Quem tu acha que seria uma perfeita Alicia e um perfeito Theo? Cara, eu sou ruim pra isso. Eu tenho que pensar muito. Cara, mas sabe, eu acho que o Theo tinha que ser um ator muito bom. Sim. Tipo um Leonardo DiCaprio. Sim, sim. Tipo um Tom Hanks. Imagina o Tom Hanks interpretando. Nossa, viajando. Por quê? Sim. Eu imaginei um cara mais velho. Mas é que ele não é tanto, né? O Theo? É. Eu imaginei que não. Mas, sei lá. Eu imaginei ele bem jovem até. Tu imaginou ele jovem? Uhum. Eu imaginei ele, tipo, com uns 30 e poucos. Ai, não. Eu imaginei ele um pouco mais velho. Ai, porque ele também... Bom, eu não vou falar porque senão não pode... A gente também não pode comentar muito. Esse tipo de livro a gente não pode falar muito dos personagens, porque qualquer pessoa que for adentrar muito pode dar um spoiler. Então não vou opinar. Mas eu imaginei ele sendo bem jovem. Então... eu tenho dificuldade de pensar atores, mas eu imaginei ele de cabelo castanho e alguém assim, sabe, não um cara... Porque a história, pelo que eu entendi, se passa em Londres, né? Ou na Inglaterra. Daqui a pouco vão querer meter o Jacob Elord nesse papel. Meu Deus, era só o que faltava. Nem Sweeney. Já falando da empregada, né? Ai, gente, por favor. Tá, não, mas não vai ser ela. Até porque a Alice eu imaginei um pouquinho mais velha. Eu também. Eu não imaginei ela tão guria. Mas eu imaginei ele, assim... Eu imaginei ele totalmente o oposto do que, geralmente... Robert Pattinson. Não. Vai dizer. Não, nada a ver. Tudo a ver. Pra mim, nada a ver. Porque era exatamente o que eu ia falar agora. Pra mim... Esse personagem é totalmente o contrário do estereótipo do Homem de Londres. Porque o Homem de Londres é exatamente o Robert Pattinson. Um cara branquelinho, assim, sabe? De que mora num lugar frio. Tá arrasando. Tu viu ele é ótimo. Eu vi ele em Odisseia essa semana e simplesmente, assim, o cara tava incrível. Ele é ótimo. Eu já imaginei ele com um chapeuzinho aqui, ó. Sim, não, ele é ótimo, mas eu imaginei esse terapeuta como um, tipo assim, diferente do estereótipo do homem londrino. Daquele cara que é branco, de olho azul, com cabelo pretinho, assim. Como é que tu imaginou isso? Eu imaginei ele mais moreno,
assim, mais bronzeado, sabe? Imaginei ele bronzeado, com um cabelo castanho. Imaginei ele assim. Mas não, imaginei ele meio sonso. Tu imaginou ele completamente outra coisa do que eu imaginei. Mas eu imaginei ele meio Com uma imagem negativa, né? sonso. Meio nem fede nem cheira. Eu imaginei ele lindo. Eu não imaginei ele bonito. Eu imaginei ele assim, um jovem terapeuta lindo. Desses, bonito. Tá, mas é que isso é spoiler. Ai, é verdade. Que ódio. Depois tu bota isso, porque ficou muito bom. Tu corta a parte que tu falou e coloca isso, porque vai ficar muito bom. É que assim, ó, como eu falei, esse livro não dá pra ficar opinando muito sobre as pessoas, porque tá dando spoiler. Mas eu acho que iam ser atores bem bons, não atores desse meia boca, tipo Sydney Sweeney e Jacob Elord. Virou uma grande crítica aos atores atuais. Perdão, gente, foi mal. Não, mas essa é uma história que vai dar um ótimo filme. E eu realmente acho que tem grandes chances do filme ser melhor que o livro, porque justamente tem essa pegada de roteiro. É um livro que tu imagina na tua cabeça como se fosse um filme. Eu fiquei imaginando, parecia que eu tava assistindo um filme que nem tu tava falando. E eu acho que no filme pode ser mais surpreendente do que no livro. É porque no livro, o final simplesmente cai assim. Bum, sabe? As coisas estão acontecendo ali, de repente, bum. O final, entendeu? Não é algo assim... Cillian Murphy. Eu pensando em atores super experientes. Eu aqui falando uma coisa super séria. Ela ainda tá pensando no ator que Gente, desculpa, viajei aqui. Cara, o Cillian Murphy é exatamente o estereótipo do cara de Londres. Ele é irlandês. Ah, tá, desculpa. Ele é irlandês. Tá, mas é daquela região geográfica. Mas é que ele seria incrível nesse papel, eu acho. Nossa, não tem nada a ver. Ele seria incrível. Ele ia entregar a atuação do século. Já imagino ele. Ele é ótimo, mas. Não, né? ele é incrível. Nossa. E esse livro, eu fiquei pensando por um bom tempo que nota eu daria. E eu estou em dúvida ainda se eu vou dar 3,5 ou 4 de 5. Porque o final, que nem eu disse, eu achei um pouco bombástico. Ah, mas aqui não dá dó, né? Porque ele é bom, eu gosto. Porque ele é bom, exatamente. Eu vou dar 4. Eu daria 4. Eu vou dar 4 porque, assim, ó, colocando em perspectiva com outros, não estou falando somente da empregada, tá? Tô falando assim, colocando em perspectiva com outros suspenses desse estilo, mesmo que eu não tenha lido outros, ele se destaca. Cara, eu vou dizer assim, eu não li tantos suspenses ainda, tipo, dessa nova geração, digamos assim, mas, cara, de todos que eu li até Rafael Montes, o que eu li, né, o For Jantar Secreto. Cara, pra mim é melhor. Dá um banho. Tu achou melhor do que Dá um banho. Nossa. Eu acho, porque eu não gosto de Jantar Secreto. Mas esse é bombástico também o final, né? Do Jantar Secreto? É. Mas esse foi um que eu adivinhei o final. Ah, tá. Sempre fala, meu Deus, que final incrível, que final, nossa, bombástico. E eu, tipo, na metade do livro eu já peguei o plot. É que essa coisa da gente imaginar o plot final perde um pouco a graça, né? Porque foi o que aconteceu comigo. No caso, não que eu imaginei exatamente o plot, mas eu imaginei quem era a pessoa, né? Envolvida. Então... Pois é, mas eu sinto que vem aí ainda o suspense grande que a gente vai dar 5 estrelas. Que a gente vai dar 5 estrelas. Sim. Estamos em busca, gente, por favor. Contribuam. Aceitamos sugestões. Então, esse aí foi um livro 4. Mas acho que vale bastante a leitura. O desfecho foi bem fechado. Foi bem fechado. Não foi um desfecho aberto. Nossa, muito bom. Assim, vale a leitura completamente. Totalmente, eu recomendo muito. Acho que é um livro que eu recomendo e que eu vou continuar recomendando. Sim, inclusive eu comprei o livro físico porque eu sabia que mesmo se eu não gostasse muito, eu ia recomendar para outras pessoas lerem. Porque só pela sinopse, já te deixa muito instigado a saber o que é, o que aconteceu com ela, como que as coisas se desenrolaram para chegar nesse ponto. Eu tenho um fraco por histórias em hospitais psiquiátricos, sabia? Eu gosto muito. Eu queria ler mais livros nessa pegada. Uhum. Só que eu não sei muitos ainda, mas eu adoro plot de, tipo assim... uma paciente que ficou maluca, ou, sabe, algum... Pessoa que passou por um trauma horrível. Eu adoro. Questões de saúde mental. Tem muito a ser explorado em livros. Eu acho que esse assunto aí rende bastante. E esse aí foi um livro ótimo. Eu recomendo bastante. Eu também. E se você concorda com as nossas reflexões, discorda de algum ponto, ou pensou em algo que a gente não falou,
por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @tanaestantepod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!